Hoje nós vamos meditar sobre uma igreja, a igreja de Tessalônicas. Era uma igreja que Paulo fundou. Paulo fundou essa igreja. Só que a gente sabe que o diabo não gosta de igreja. E principalmente a igreja que tem as bases do Espírito Santo, tem a base que é Jesus. E Paulo, ele era um missionário de Jesus. Ele foi escolhido por Jesus. Jesus separou o ministério e ele vai abrir a igreja de Tessalônica. E nós vamos aprender com Paulo. Abra sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses 1:4. Final da Bíblia. Voltando atrás, vocês vão achar melhor. Final da Bíblia, em Apocalipse, voltando, que aí vocês vão encontrar uma igreja zelosa, porém em fase de crescimento, né? Nós vamos estudar sobre isso. Uma igreja imatura, precisando ser ensinada na palavra de Deus. Essa é a igreja de Tessalônica, né? Mas Paulo, ele, usado pelo Espírito Santo, vai ensinar esse povo. A gente vai ver que Paulo deixou frutos nessa igreja. E a igreja de Jesus, ela tem que dar frutos, né? A igreja de Jesus, ela tem que prosperar. Ela tem que ser uma igreja que produz, que é uma igreja que está ligada em Jesus para produzir frutos espiritual. Então, todos achou? Tessalonicense, 1 Tessalonicense 1:4. Amém? É difícil, né? Esse livro, né? Mas procurem aí que vocês vão achar, em nome de Jesus. Voltando ao Apocalipse, vocês vão conseguir achar melhor. Passando Hebreus, Tito, né? Hebreus, Tito, estou falando, contando a decrescente, né? Não crescente. Então vamos aí, vamos achar todos em nome de Jesus. Mas o chão só dá se a gente plantar. Se a gente não plantar, o chão não dá. E como esse chão vai produzir? Com a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. A obreira Evelyn está auxiliando. Glória a Deus, glória a Deus. Não foi fácil para Paulo pregar o evangelho para os Tessalonicenses. Não foi fácil. E não é fácil hoje para a igreja de Jesus pregar o evangelho. É fácil quando a igreja tem doutrinas que não condizem com a palavra. Mas quando a igreja tem as doutrinas da Bíblia, da palavra, a igreja é perseguida. E a gente vê os nossos irmãos, né, que passaram, que foram perseguidos, porque pregavam o verdadeiro evangelho. Então vamos lá. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Paulo está dizendo aqui para os Tessalônicas o quê? Que eles eram escolhidos por Deus. Mesmo Paulo sendo dirigido por Deus para abrir a igreja de Tessalônica, eles eram o quê? Escolhidos por Deus. Não foi Paulo que escolheu abrir a igreja de Tessalônica, mas foi o próprio Deus que escolheu Paulo para abrir a igreja na igreja dos Tessalonicenses. No 5, porque o nosso evangelho não foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis quais foste entre vós por amor de vós. O que Paulo vai dizer? Vocês foram escolhidos por Deus. Deus escolheu aqui, eu estou aqui, não só em palavras, porque Paulo podia fazer um sermão bonito para o pessoal dessa igreja, né? Mas ele disse, eu não vim pelo meu conhecimento, mas eu vim pelo conhecimento do Espírito Santo. E é isso que às vezes a igreja não entende. Quando o pregador está na frente, dirigido pelo Espírito Santo, pregando a palavra, e vem uma palavra que toca naquilo que a igreja está passando, ele diz, quem contou para o irmão, quem contou para o pastor, não é de Deus, porque a pessoa está sendo confrontada não pela palavra do missionário, da missionária, mas pela palavra revelada pelo Espírito Santo. E Paulo está explicando isso para ele. Eu não vim até a vocês por palavras, mas eu vim pelo poder do Espírito Santo que convence o homem. Quem estava convencendo essa igreja aqui era o Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava operando. Era uma igreja imatura, uma igreja que estava começando a crescer, só que era uma igreja que ia ser perseguida, porque o diabo sabia que o povo estava se convertendo.
convertendo. Porque muitas das vezes a gente vê a igreja sendo perseguida, porque quando você vê uma igreja sendo perseguida, porque ela está sendo dirigida pelo Espírito de Deus. E Paulo vai continuar dizendo aqui para eles, no 8, no 6, e vós fostes feitos como imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. Como essa igreja estava? Passando por tribulações, perseguições, problemas espirituais, porque eles adoravam ídolos, eles não conheciam Deus, eles eram pagãos, eles tinham prostituição, tinha roubo. Era uma igreja que tinha tudo que o mundo tinha, porque eles não conheciam a palavra. Aí Paulo disse: com muita tribulação eu vim pregar para vocês a palavra do Senhor, mas com alegria. Você observa que os Tessalônicas vai receber a palavra com alegria. E com o quê? Com o Espírito Santo. Quem estava convencendo a igreja aqui era o Espírito Santo, não era Paulo. Paulo não tinha poder de convencer essa igreja do pecado que eles estavam vivendo, da idolatria, porque eles serviam dos deuses. Eles se prostituíam, eles viviam a vida de qualquer forma, era uma vida de bebedice. Mas quando Paulo chega para entregar a palavra para eles, funda uma igreja alicerçada pelo Espírito Santo, ele convence, o Espírito Santo convence aquela igreja de mudar a forma que viviam antes. Porque às vezes você fala assim: eu vim do mundo, e às vezes você vê pessoas que vêm do mundo, vem para a igreja e continua praticando as mesmas práticas. A pessoa vem do mundo bebendo, se prostituindo, e a pessoa continua bebendo, se prostituindo dentro da igreja. Por quê? Isso é muito triste, porque ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque quando a pessoa é convencida não pelo homem, mas pelo Espírito Santo, ela vai produzir frutos. E quando você vê uma pessoa dentro da igreja e diz: eu não larguei o cigarro, eu não larguei a prostituição, eu não larguei o adultério, eu não larguei o xingamento, porque ela ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Ela está na igreja, mas ela corre o risco de Jesus voltar a se perder. Lembra das noivas? Que elas tinham 5, eram prudentes, 5 loucas. O que aconteceu ali quando o noivo voltou? Ele buscou nelas um azeite. O que significa o azeite? O Espírito Santo. Só que elas tinham recebido o Espírito Santo. Não era uma noiva qualquer, não era um membro qualquer, era uma pessoa que tinha o Espírito Santo. Por que Paulo vai ministrar para os Tessalonicenses aqui dizendo assim: não apagueis o Espírito? Porque eles poderiam ter recebido o Espírito Santo, porque eles estavam alegremente recebendo a palavra estava produzindo neles, mas Paulo foi retirado dessa igreja por perseguição dos religiosos. Eles viram que Paulo estava levando o povo a servir Jesus, eles vão perseguir Paulo, e Paulo vai ser expulso de lá, não pelos Tessalonicenses, mas pelos judeus da época, que não queriam que pregasse a palavra para eles, porque eles queriam que eles continuassem adorando outros deuses, na prática da prostituição, na prática do adultério. E quando Paulo vem e prega o evangelho, eles largam o pecado, os judeus perseguem Paulo e expulsam. Só que Deus não vai deixar os Tessalonicenses sozinhos. O que Deus vai fazer? Deus vai enviar Timóteo. Olha como Deus trabalha. Se hoje vier uma perseguição nessa igreja aqui e Deus me tirar daqui, pode ter certeza que virá outro fazer a obra. Porque Deus é fiel, igreja. Deus, ele não deixa o povo dele sem ser pastoreado, porque a obra não é de homem, a obra é de Deus. E aqui Paulo, ele está dizendo, vai falar assim: não apagueis o Espírito, porque se tira o Espírito, morre a igreja. A igreja morre, a igreja morre. As noivas tinham o Espírito Santo, não buscavam, não oravam, não se derramavam diante de Deus em adoração. O que Deus fez ontem com a gente aqui na igreja? Era um culto de intercessão. O Senhor falou: não me peça nada. Fale para a minha igreja, para mim buscar e me adorar. Nós ficamos aqui mais ou menos 1h30, 1h20, só adorando a Deus e buscando a Deus. Era o culto de pedir, era o culto de interceder, de apresentar as causas, mas Deus falou assim: só me adora. Só me adora. Deus falou comigo: o culto de intercessão vai ser um culto de renovo. E eu vi pessoas chorando.
pessoas se quebrantando. Eu vi Deus movendo, porque as pessoas às vezes falam assim, vou para a igreja, eu tenho que orar pelo meu familiar, eu tenho que orar pela minha família, mas às vezes a pessoa mesmo não está preparada, a pessoa mesmo não está convertida e quer convencer a pessoa da família dele a se converter. Quando que é o Espírito Santo que convence, porque quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela vai transmitir um testemunho para que essa família se converta. Por exemplo, uma mulher que não tem o Espírito Santo, ou um homem, quando chega em casa, se o marido ou a mulher futuca, xinga, briga, a mulher sem entendimento, sem ter um auxiliador que é o Espírito Santo que convence, ela vai entrar na carne e vai brigar com esse homem. Mas também tem a mulher que tem o Espírito Santo, que não está alimentando o Espírito Santo, e quando ela chega em casa, ela vai brigar com o marido. Por quê? Paulo vai dizer bem claro para os Tessalonicenses: não apagueis o Espírito Santo, porque uma vez o Espírito Santo apagado, a pessoa está na carne, ela não está vivendo em Espírito, porque o Espírito fala, a mulher santa santifica a casa sem palavra. Como assim? A mulher vai ser, às vezes ela está sendo humilhada, agredida, até mesmo o homem, porque isso acontece com o homem também. Tem mulheres que são terríveis, né? Que não são cristãs, e aí persegue, aí o marido vai, ou a esposa vai ficar em espírito, ela vai receber a direção que vem de Deus, não vai agir pela carne. A carne quer brigar, a carne quer xingar, a carne quer mandar embora, a carne quer revidar, mas o espírito não, que é espiritual, vai pedir direção para Jesus. Jesus, como eu lido com o meu marido, como eu lido com a minha esposa, como eu vou agir nessa situação de drogas, prostituição, de adultério? O Senhor vai te orientar, porque o Espírito Santo ensina. E Paulo está fazendo isso com a igreja, ensinando essa igreja a viver em espírito. E você vai observar aqui no 7, olha o que ele vai dizer: de maneira que fostes exemplo. Olha que essa igreja, começando agora, o que ela foi, exemplo para todos os fiéis da Macedônia e da Caia. Eles eram imaturos, começando agora, uma igreja pequena, uma igreja que não tinha estrutura grande, era poucas pessoas, mas tinha o quê? Exemplo. E através dessa pequena igreja, as igrejas das regiões começaram a observar e se converter. Começou a se converter o povo da Macedônia, o povo da Acaia. Eles começaram a ver os Tessalonicenses mudando de vida, mudando de posição. O testemunho deles falou mais alto, porque eram guiados pelo Espírito de Deus. Eles tinham o quê? O exemplo. E Paulo está dizendo isso nessa carta. E você vai observar que ele vai continuar dizendo aqui: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Caia, mas também em todos os lugares a vossa fé para Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Observe isso aqui, o exemplo dessa igreja eles não foram lá pregar para os macedônicos, para a Caia, para as regiões que tinham ali. É tipo assim, a Igreja Internacional da Graça de Deus está ministrando a palavra em espírito. Outras pessoas de outras regiões ouvem falar da igreja. Não, eu preciso ir lá ver o que está acontecendo nessa igreja, porque há um operar diferente. Não é um operar humano, é um operar do Espírito. E aí Paulo, eu não preciso mais falar, porque os testemunhos que vocês dão é suficiente para salvar outras vidas. E se espalhou. Mas o diabo vai impedir Paulo de ficar nessa igreja, porque o diabo viu que estava dando fruto. Usou quem? Os próprios da igreja. Não usou os de fora, usou os de dentro. Nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Porque às vezes a gente fala assim, é crente, é cristão, é esse, é aquilo, é pastor, é obreiro. Se não está em espírito, vigia, porque ele pode te dar uma rasteira e você cair. Não receba orientação de quem não tem o Espírito Santo, quem não está vigiando. Se o pastor não ora, se o missionário não ora, se o obreiro não ora, ele pode te dar uma direção errada. Porque os nossos pais na fé, Catherine Kuma, a mãe de John Wesley, todas essas bagagens, aquele Billy Graham,
vou falar outros pastores que vieram depois de nós aí, de 100 anos para cá, todos tinham oração. Nenhum foi chamado porque estava deitado dentro da sua casa, dormindo e recebendo salário de graça. Não. Deus chamou o pastor para orar, para interceder. É a missão do anjo da igreja pagar preço para a igreja, subir no monte, descer na madrugada, ler Bíblia, ter privações de alimentos, entendeu? No jejum, orar, se consagrar, porque Deus nos chamou para isso. Por isso que a igreja hoje está indo deficiente, porque a gente observa que eles não estão orando. Você conhece quem é espiritual, que senta aí no banco, conhece quando alguém vem ministrar uma palavra e não está em espírito, porque o Espírito Santo fala no nosso coração, e o povo não é bobo. Eu lembro que o pastor Hernandes falou isso, que quando ele sobe na igreja para assistir alguns cultos, ele sabe disso. E a igreja, ele falou, a igreja conhece quando o pastor ora e quando o pastor não ora, quando o obreiro, seja quem for, igreja, temos que entender isso. E Paulo, ele era cheio do Espírito Santo. Ele orava, ele buscava, ele intercedia, ele andava em espírito, ele jejuava, ele conhecia os segredos espiritual, porque Jesus, ele deu exemplo. Aonde Jesus estava orando? Nos montes. Hoje nem muitos querem no monte. Diz que não é necessário. Se fosse assim, Jesus não ia. Nós seguimos muitos exemplos de Jesus, mas não queremos imitar Jesus naquilo que nos dói. Não queremos imitar Jesus e acordar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, porque esse era o turno que Jesus orava. Jesus orava 3 da manhã. Você pode ver que Jesus estava na vigília da oração. Jesus não ficava de qualquer jeito. E olha que ele podia ficar, porque ele era filho do Deus Altíssimo. Mas ele dava o exemplo. Mas nós seguimos alguns exemplos de Jesus. Mas nós não queremos seguir o exemplo do sacrifício. Porque dói sacrificar, dói jejuar, dói orar na madrugada, dói fazer subir ao monte, dói. Mas é assim que a igreja cresce. E Paulo tinha tudo isso. Aí ele vai dizer que através do evangelho, do exemplo desses tessalonicenses, não precisou mais ser pregado a palavra. Por quê? A palavra se espalhou pelo testemunho, o exemplo daquele povo. E você vai observar aqui no 8, que ele vai continuar dizendo: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como, olha só a deficiência que essa igreja tinha, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir o Deus verdadeiro e único. Eles serviam outros deuses, eles não conheciam o Deus verdadeiro, eles eram inocentes. Eu falo que quando eu me converti, eu era inocente nisso também, porque me ensinaram a adorar os deuses. A igreja que eu congreguei na época era essa igreja de adoração de santo. Então, para mim, servir a Deus era isso, adorar, se prostrar em imagem, se prostrar nos deuses. Mas quando eu conheci o verdadeiro Deus, eu falei: não, agora eu vou servir um único Deus. E ele estava fazendo a mesma coisa, servindo um único Deus. E olha o que acontece no 10: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou entre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então eles estavam aguardando a volta de Jesus. Só que se você continuar estudando aqui, você vai ver que Paulo vai ser impedido de continuar pregando para eles. Eles não tinham todos os ensinamentos, eles não tinham as visões espirituais mais, porque Paulo vai ser arrancado dessa igreja. E agora o que fazer? Porque eles não estavam caminhando na fé. Mas Jesus, ele tem suas formas de trabalhar. E olha aqui no capítulo 2: porque vós mesmos, irmão, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. A palavra dos frutos, Paulo vai dizer para eles: mas mesmo depois de termos antes padecido e ter sido agravados em Filipe, como sabeis, tornemos-os ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Paulo está dizendo aqui que foi o quê? Um grande combate. Eles estavam em Filipe, de repente, guiado pelo Espírito Santo, eles falaram: não, agora vamos abrir uma igreja lá em Tessalonicense, vamos abrir uma igreja para lá.
mas ele disse que eles foram o quê? Teve que padecer pela palavra. Mas Paulo desistiu de continuar abrindo igreja. Paulo desistiu de pregar para eles, desistiu de enviar missionários para ajudar. Não, Paulo continuou em oração, porque Paulo sabia que Jesus garantia a palavra dele, porque estava dando frutos. Mas quando a pessoa dá frutos, ela vai ser perseguida. Mas a pessoa não entende. Às vezes você fala assim: mas eu estou orando tanto, mas eu estou sendo perseguido, porque sua bênção está próximo. Quando você vê perseguição, quando você vê você sendo perseguido, coisas se levantando contra você, é quando a sua bênção está perto de você. É quando Deus está assim, com a sua bênção na mão para te entregar. Mas muitos são reprovados na espera. Eles falam: eu estou orando, eu estou buscando, eu estou intercedendo e nada acontece. Nada está acontecendo. Aí a pessoa para e desiste. A bênção estava assim, na mão dela, só por causa da perseguição, porque o diabo não vai aceitar. Ele vai colocar a perseguição, ele vai dizer para essa mulher que o marido não vai se converter, que ela está orando em vão, que ela está sozinha. Não, é mentira do diabo. Você não está sozinha. Você tem tudo o que você precisa para vencer essa situação que você está vivendo na sua casa. Seu marido vai se converter, seu filho vai se converter, a sua casa vai ter frutos do céu, porque você está orando. Mas a pessoa, se ela fica de braços cruzados, entreguei nas mãos de Deus. Entregar nas mãos de Deus é dizer assim: eu não vou orar mais. É a pessoa, sabe o que isso significa? A pessoa que é preguiçoso. Pessoa que diz: eu entreguei na mão de Deus, é porque ela está dizendo: eu não vou orar mais. E Deus não pode fazer nada se você não orar, se você não jejuar, se você não buscar. Deus não vai poder resolver sua vida, porque quando você entrega na mão de Deus, quem gosta é o diabo. Porque Deus vai obedecer os comandos que saem da tua boca. Deus obedece os comandos que você diz na oração, comunhão, buscar o Senhor. E você vai observar aqui no 3: porque a nossa exortação não foi com engano, e nem com imundícia, e nem com fraudulência. O ministério de Paulo não foi nem com imundícia, não foi com fraudulência, ele não comprou ninguém, ele não precisou pedir jeitinho para ninguém entrar lá. Ele entrou com o Espírito Santo e com Jesus na frente do combate. E Paulo estava ali em frente ao combate, porque ele era aquele que estava ali, e o diabo não queria que ele estivesse ali pregando a palavra de Deus. E olha só no que ele vai continuar dizendo no 4, né? Mas como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho não fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, mas agradar a Deus. Mas a Deus que prova os nossos corações. Paulo estava dizendo que ele não veio para agradar o homem. Ele veio para pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. E muitas das vezes o pastor tem que subir aqui no altar e mascarar uma palavra, porque certos irmãos não gostam de ouvir a verdade. Só que, sinceramente, comigo isso não vai acontecer. Eu já falei e repito: se for para mim chegar aqui na igreja, o pastor me dá a oportunidade para pregar para você, e Deus me dá uma revelação, uma palavra de correção, de ensinamento que vem do céu, e eu voltar com isso, eu não subo no altar, porque eu vou estar com a palavra do homem, não a de Deus. A palavra de Deus tem que dar frutos, não porque eu queira. Eu posso chegar aqui: irmão, está tudo bem, Deus te ama, pode continuar assim, vivendo a sua vida do jeito que você está, se prostituindo, se adulterando. Você vem na igreja quando você puder, você se converte. Não vou fazer isso, porque se você continuar nessa prática, você vai para o inferno. É verdade, porque ninguém aqui é inocente, irmão. E se Jesus voltar, vai ficar aquelas virgens que estavam na igreja só porque faltou azeite e elas não subiram. Imagine, Deus está falando: eu estou à porta, estou voltando, vigie, porque se eu chegar e encontrar vocês dormindo não é dormir o sono da noite, não, é o sono espiritual. Eles vão ficar, a pessoa vai ficar. Então, se a gente não pregar, a gente não viver o verdadeiro Evangelho, seremos reprovados. E Paulo está dizendo isso aqui. E aqui ele vai dizer no 5: porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras de elogios, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha.
e não buscamos glória dos homens, nem de vós e nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Ele disse: até podia receber um agrado, receber uma recompensa do homem, ser comprado pelo irmão, porque isso às vezes acontece. O pastor se torna amigo do irmão, e aí o pastor sabe que o irmão está em perigo de perder a salvação, e o pastor, com medo, não chega para o irmão e fala a verdade: está errado, você não pode deixar, porque no grande dia do juízo você vai prestar conta das ovelhas. Deus, naquele grande dia, naquele trono branco lá, quando Jesus vier, não como advogado, para interrogar a igreja, ele vai dizer assim: pastor fulano de tal dia e tal hora te deu uma mensagem que ia libertar o irmão, mas porque tu era amigo dele, tu passou de mansinho e deixou ele agora ele está aqui. E aí se o pastor se perder por causa de uma palavra, é melhor pregar a verdade. E Paulo estava dizendo isso: estou aqui, eu poderia até receber, mas eu não recebi, porque o galardão de Paulo vinha do céu. E eu lembro de um testemunho de um missionário de Deus. Ele veio dele Teósio, esse nome difícil, veio dele vários missionários. Ele formou homens de Deus. Só os missionários que ele formou, eu lembro do testemunho dele, todos ficaram ricos, riquíssimos mesmo. O T.L. Oswald, um exemplo dele, e ele falou para Deus, chorando. Ele ia morrer, Deus falou com ele, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele falou: vou te recolher. Ele falou: Senhor, eu vou morrer, eu vou deixar uma casa para minha mulher. O Senhor falou assim: Senhor, eu não fiquei rico, eu formei missionários. Aí ele foi citando nomes: fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Todos moram em mansão, Billy Graham, todos e outros, tudo foi filhos dele. Ele contando o testemunho dele. E eu não tenho uma casa para morar. O Senhor falou: porque, meu filho, eu preparei uma mansão para você, que eles não vão ter a mansão que você tem lá no céu, porque você não recebeu glória de homem, você não recebeu nada do homem. Bem que você poderia ter recebido, mas você não recebeu, porque você decidiu confiar em mim. Quantas vezes ele conta no testemunho que ele recebeu cheques que ele não podia nem contar os zeros, mas ele investiu na obra de Deus. Não que seja errado o pastor ser rico, ser próximo, não, pode ser, mas esse missionário vai chorar para Jesus e falar: ele falou assim: eu estou cuidando da sua família, eu estou cuidando da sua casa. Você não teve bens aqui na terra, mas no céu você terá tudo isso em recompensa. Qual é o melhor para esse homem? Recebeu da terra ou do céu? Ele estava partindo. Ele ia deixar tudo aqui: riqueza, honra, glória, tudo, mansões, tudo ele ia deixar. Mas Jesus falou que ele: não fique achando que você perdeu, você ganhou. E ele conseguiu um testemunho. E Paulo está dizendo assim, que até podia ter recebido, mas não recebeu, porque Paulo entendia que ele era um missionário. E aquele homem desse testemunho, que o nome dele é muito difícil, eu não vou saber falar, ele conta isso: ele era um missionário que pregava a palavra e levantava outros missionários, que todos deu fruto. Imagina o tamanho do galardão desse homem no céu. Foi tremendo. Intimidade com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. E aqui você vai observar no 7: antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós sabemos, tal afeiçoados à boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a vossa própria alma, porquanto não erreis, muitos queridos. Aqui você pula para o capítulo 3 de Tessalônica. Olha o que vai acontecer aqui. Paulo, ele vai ser expulso, como eu disse, ele vai ser expulso de lá pelos judeus. Mas olha o que vai acontecer no capítulo 3. Por isso, não podemos esperar mais. Achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, nosso cooperador no Evangelho, para vos confortar a vós e exortar acerca da fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados, pois estando ainda convosco, vos
predizíamos que havia de ser afligido como sucedeu a vós. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o vosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós e trazendo as boas novas, a vossa fé e o amor, e de como sempre tens boa lembrança de nós, desejando muito vê-los, nós também a vós. Aí Timóteo vai até Paulo e vai dizer assim: Paulo, eu fui lá e do jeitinho que você pregou, que você ensinou, eles estão vivendo. Mas, Paulo, que eu observo que há algumas dúvidas na igreja. Eles continuam perseverando, mas tem pessoas morrendo, ele vai dizer. Se você estudar essa carta, você vai ver que Timóteo vai dizer isso para Paulo. Tem algumas pessoas morrendo.